O elenco da Ponte Preta se apresentou nesta terça-feira para dar início à pré-temporada de 2024. Durante o dia, os atletas irão realizar uma bateria de exames, além de serem submetidos a avaliações clínicas e cardiológicas. A tendência é que os trabalhos com o técnico João Brigatti comecem ainda nesta semana. Já os primeiros reforços serão oficializados a partir desta terça-feira, assim como as renovações encaminhadas pela diretoria em dezembro. Com a saída de Kaique França para o Sport, uma das dúvidas no elenco é achar um substituto para o camisa 12. No entanto, Pedro Rocha é a opção que mais se destaca. Pedrão era o quarto goleiro da Macaca até a temporada passada, mas conseguiu a vaga de reserva imediato de Kaique após a saída de Igor Vinhas. Favorito para defender o gol alvinegro, Pedro Rocha disputou 3 jogos pela Ponte em 2023. Foi titular no empate contra o Comercial por 1-1 pela Série A2, além de ter entrado em campo 2 vezes na Série B, nas vitórias por 1-0 sobre Ituano e Londrina. A diretoria ponte-pretana também apresentou uma proposta para renovar com Luan. O atleta de 26 anos está no elenco profissional desde 2019 e ficou no banco para nomes como Ivan, Igor Vinhas e Kaique França. Sem contrato desde o final da Série B, o goleiro deve estender seu vínculo com a equipe por mais uma temporada e brigar pela vaga com Pedrão. A comissão técnica também acompanha o Sub-20 na Copinha e pode promover alguma das opções do grupo de Edson Boaro. A Ponte Preta oficializou na última segunda-feira o acerto com a Diadora para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube pelas próximas 3 temporadas. Essa vai ser a segunda vez que a marca italiana será responsável pela produção dos uniformes alvinegros. A primeira passagem ocorreu entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000. A Macaca será a segunda equipe na América do Sul no quadro de parceiros da marca, que também possui contrato com o Vélez da Argentina. No Brasil, o último clube a ser patrocinado pela empresa foi o Vasco da Gama em 2020. A Diadora passa a estampar os mantos a partir do Campeonato Paulista e marca o retorno da equipe à primeira divisão do futebol estadual. A primeira aparição dentro de campo está marcada para o dia 20 de janeiro contra o Mirassol. É isso aí, a Ponte, portanto, com um novo velho fornecedor de material esportivo, né? Fez sucesso quando esteve na Ponte, aquele time vice-campeão paulista em 2008, volta agora a ser a fornecedora de materiais esportivos e, como foi dito na matéria, a estreia já na primeira rodada do Campeonato Paulista, no dia 20, um sábado, 8h15, quando a Ponte recebe o Mirassol. Vamos lá, Vladimir Catarino, falando mais sobre a Ponte Preta, a expectativa hoje na reapresentação que ocorre à tarde, da chegada ou de anúncio de reforços. Isso poderá ocorrer? Olha, Boris, a Ponte Preta tem tomado um cuidado muito grande na questão do anúncio de reforços, até porque espera ter os contratos assinados, né? Não quer se precipitar, e tem também a questão financeira, né? A Ponte tem tomado esses cuidados com relação à questão financeira. Claro que muitos jogadores saíram, né? Saíram mais jogadores, aliás, do que chegaram. Por isso há necessidade do anúncio de reforços. Fala sobre o Gabriel Risso, o argentino, lateral esquerdo, um jogador que interessa a Ponte Preta, vindo do Atlético Rafaela, lá da Argentina. Outros nomes também podem ser anunciados hoje, mas claro, a gente vai acompanhar de perto para saber realmente quando a Ponte Preta começa a renovar o seu time, renovar o seu grupo hoje dentro de campo, efetivamente começando os trabalhos visando a disputa do Campeonato Paulista, a Ponte voltando a disputar a elite do Paulistão. A gente viu em destaque na matéria, Tigrão, que com a saída do Kaique França abre uma possibilidade ou do Pedrão ou do Luan, do Pedro Rocha ou do Luan. Em princípio, pelo menos nesse início de temporada, a Ponte não vai atrás de um goleiro, talvez o goleiro mais experiente, mais rodado, vai com o que já está na casa. Você acredita que tenha sido uma decisão acertada da diretoria da Macaca em relação a isso? Olha, eu acho que pelo menos para começar é acertada porque tem outras posições mais carentes. Por exemplo, a Ponte não tem um lateral esquerdo para começar o campeonato, né? Foi embora o Arthur e o Jean Carlos. O Arthur não tinha reserva, é verdade isso. E o Jean Carlos ainda não está pronto, ele fez uma cirurgia grande, uma cirurgia grave de ligamento cruzado anterior no joelho. Muito bem. E aí? Vai atrás de goleiro se não tem lateral? Bom, então eu acho que os recursos são parcos e eles devem ser direcionados para posições mais carentes. Eu gosto dos 2 goleiros aí, dos 2 meninos, do Pedrão e do Luan. O Luan é mais jovem, o Pedrão já rodou um pouco, tem 25 anos, né?
Mas em termos daquilo que nós vimos em 23, nas raríssimas vezes em que o Kaique França não jogou, quem o substituiu foi o Pedrão. Inclusive, naquela sequência de 3 vitórias que a Ponte construiu ainda com o Felipe Moreira, que deu um refresco na época na tabela de classificação dentro da Série B do ano passado, uma das vitórias foi contra o Ituano em Itu, 1-0. 1-0, gol do Paulo Baia. E quem jogou esse dia, nós vimos até algumas imagens aí, foi o Pedrão. Claro que o Kaique França jogou praticamente todas, né? Um cara que não se machucava, que não se machuca, um cara muito disciplinado, dificilmente fica fora por terceiro cartão amarelo, expulsão nenhuma. Então esse é o goleiro que a Ponte perdeu. A imagem esse aí, ó, contra o Ituano. Esse é contra o Ituano. Ele até começou nervoso o jogo, deu uma saída de bola ali esquisita, não é, com os pés, mas depois ele se assentou. Esse é o Luan. Esse é o Luan. Depois ele se assentou do ponto de vista emocional e fez uma bela partida. Eu acho o Catarino que sai na frente, o Pedrão, para ser titular já na estreia contra o Mirassol. E não acredito que a Ponte vá, pelo menos nesse momento, trazer um outro goleiro. E também, detalhe, o estádio Moisés Lucarelli é uma verdadeira universidade de formação de grandes goleiros. Tá aí os nomes, né? Todos aqueles que serviram seleção brasileira, que jogaram Copa do Mundo, Nivaldir Pérez, a Carlos, a Moacir Cachorrão, João Brigatti, Sérgio Guedes, Ivan Quaresma. O Lauro? Olha, o Lauro, que é hoje o preparador de goleiros. Eu não gosto de ficar citando nomes que são tantos, de tanta qualidade, que a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo. Alexandre Negri, de Jundiaí. Enfim, a Ponte é uma verdadeira fábrica de goleiros. Então, de repente, se não der um encaixe legal nem com o Pedrão e nem com o Luan, algo que eu acho improvável de acontecer, eles vão dar conta do recado, tem muito moleque bom de bola para ser garimpado, e inclusive na própria Taça São Paulo nós vamos ver, né, para que a Ponte possa suprir. Então eu não acredito que contrate goleiro, não. Eu também não acredito. Eu acredito que a Ponte tem outras prioridades em termos de posições, deve apostar inicialmente nesses dois, no Pedrão e também no Luan. Claro que tem que dar experiência para os goleiros, né? São jovens, tiveram poucas oportunidades, como o Tigrão disse, o Kaique pouco dava espaço, né, com a sua qualidade para os goleiros reservas, mas eu também acredito que a Ponte não vá ao mercado em busca de goleiros nesse primeiro momento. Bolas. Olha, para o Ari, está lá em Americana, ao lado do PK, e também para os irmãos Belezinha. Eles gostam. Estão juntos? Os irmãos Belezinhas estão em Sumaré. Eles adoram quando a gente fala da Ponte Preta aqui nos Donos da Bola. São ponte-pretanos, já diria oráculo da pele até o osso. Está registrado. Tá bom. E também para o grande Robert lá do Sindicato dos Metalúrgicos, o Vlad falou do Raimundo. Eles trabalham juntos lá da diretoria de esportes, ele também está acompanhando o programa. Ô Tigrão, a gente fez um levantamento aqui na semana passada, e também o Vladimir Catarino, sobre o elenco da Ponte nesse momento. Claro que esse elenco vai passar por muitas situações, jogadores chegarão, outros podem até sair. Acho que nesse momento esses que eu vou citar aqui não sairão. Goleiros Pedro Rocha e Luan, laterais Luiz Felipe na direita, João Gabriel, que vai ser utilizado na Copinha, mas pode ser integrado ao profissional. E o Jean Carlos, que sofreu uma contusão séria pela segunda vez no joelho em maio, ainda se recupera. Zagueiros Matheus Silva Castro e Edson. Fábio Sanches deixou a Ponte, foi para o Botafogo. Meias, Felipe Amaral, Felipinho, Leonaldi, Elvis de contrato renovado. Ramon Carvalho, contrato renovado. Fraga e o Gabriel Santiago. Menino que teve algumas oportunidades, principalmente com o Pintato. Ele praticamente deixaria a Ponte, mas houve lá uma conversa e ele acabou renovando o seu contrato. E atacantes, Gé e Paul Vidier. A mesma pergunta que eu fiz para você, Tigrão, é sobre o Guarani. Qual é a posição mais carente ou quais as posições mais carentes do elenco da Ponte para 2024? Lateral esquerda e o ataque, né? Você vê que o Paul Vidier, apesar de ter feito um gol na última partida, o terceiro gol contra o CRB, no jogo final aí que manteve a Ponte na Série B para esse ano, né, para 2024. Então, mas é um jogador que a gente não conseguiu assim ter firmeza. Ele não transmitiu toda a confiança que nós gostaríamos de ter recebido. Então é o Gé, só o Gé. Só.
Então, o ataque, a Ponte precisa de 4 atacantes. O Eberlin, em recente entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que de 5 a 6 jogadores já estavam contratados. Isso, mas é que a Ponte tem a questão do transfer ban, que esse problema aí de um processo, de dívida trabalhista e tal, que tem que ser baixado. Parece que a Ponte até já acertou, é um processo do Igor Vinícius. Isso. Que hoje está no São Paulo, algo em torno de 270, 280 mil reais, mas tem um trâmite burocrático, aí para tudo, né? A Justiça Desportiva para tudo, final de ano aí com a realização das festas de final de ano. Eu acho que a partir dessa semana deve sair aí essa trava que está atrapalhando, esse empecilho, para que a Ponte consiga inscrever e também divulgar os jogadores que ela já contratou. Mas, objetivamente falando, eu acho que o setor de lateral esquerdo e principalmente o compartimento de ataque são os mais carentes e que mais preocupam no momento. E para você, Vladimir? O elenco da Ponte já era um elenco bastante diminuto, né, Boles, nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. E acabou diminuindo ainda mais com a saída de jogadores ou a não renovação contratual de jogadores importantes, inclusive, né? Então eu acho que, concordo com o Tigrão, acho que o ataque talvez seja o setor mais crucial da Ponte Preta na necessidade de reforço, porque o próprio Gé também precisa de um companheiro ali que se adeque às suas características, né? Então acho que o ataque hoje, nesse momento, é o principal, o setor mais carente da Ponte Preta. Claro que a Ponte Preta segue em busca de reforços no mercado, alguns nomes especulados, como por exemplo Iago Dias, que disputou a última Série B pelo Londrina, nome que foi sondado, a Ponte negocia com outros jogadores também do mercado sul-americano, e a gente fica na expectativa da chegada de reforços. A Ponte, repito, estreia no dia 20 de janeiro contra o Mirassol. Só para fechar, Copinha estreia amanhã com transmissão pela Rádio Bandeirantes, né, Vladimir? Exato, a Ponte Preta já está em Tanabi, né? Já pegou a estrada. Já chegou? Já, claro, né? Já está lá. Amanhã tem estreia contra a equipe do Tanabi. A Ponte, que tem história também na revelação de jogadores, né? Inclusive com o título da Copa São Paulo, volta a disputar a competição a partir desta quarta-feira. É isso, com transmissão pela Rádio Bandeirantes amanhã, 13 horas a estreia da Macaca, hein? A jornada esportiva tem início com o Edu Pinheiro, às 12 horas e 30 minutos, 13 horas, Roger Williams na transmissão. Primeira transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também através da faixa estendida FM 85.7.